dia a todos, né? Estamos aqui para mais um compromisso nesse dia de hoje, dia 4/11, né? São exatamente 4 horas e 15 minutos. Não tive uma noite muito boa, que me resfriei, mas estamos aqui com o nosso compromisso. Nosso compromisso é qual? É com a espiritualidade, né? Nós temos que ter compromisso. Se eu assumir esse compromisso, eu tenho que cumprir. Então, vamos lá. Vamos continuar então nos nossos estudos aqui sobre a encarnação dos diferentes diversos mundos, página 124, pergunta 177. Mas vamos para a nossa oração. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui nesse momento, nos auxiliando, estamos aqui, Senhor, para continuar seu estudo. Que nós possamos, Senhor, com essa proteção divina que está nessa casa, nesse lar, esses irmãos que são trazidos aqui para estudar conosco, possam, nesse momento, entender a situação deles e, com isso, melhorar. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muita gratidão. E, sendo assim, damos iniciado o nosso estudo de hoje. Então, na pergunta 177, ele pergunta assim, Kardec: para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Ele responde: não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala, e o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau, né? Ou seja, você não tem que passar por todos os planetas, por todos os mundos para conseguir sua evolução, não, né? Mas, por exemplo, um espírito que já evoluiu satisfatoriamente para poder ser transferido para outra órbita, que foi o caso de Maria, foi o caso de Bezerra, né? Eles conseguiram, Joana de Ângeles, eles eram para ser transferidos para outras órbitas, umas órbitas mais evoluídas, tanto intelectualmente como moralmente. Eles não se recusaram. Eles pediram permissão em continuar entre nós para continuar nos ajudando, né? Eles continuaram aqui, eles quiseram, foram uma opção deles, né? Então Bezerra ainda continua entre nós, Maria, né? Eles continuam aqui. Por isso, quando as pessoas querem alguma coisa, é só pedir a Maria, que Maria intercede. Maria é intercessora, né? Ainda temos crenças aí, temos pessoas que botam Maria como uma pessoa comum. Maria não é uma pessoa comum. Maria não é uma pessoa comum. Maria aceitou ser mãe de Jesus. Olha só. Maria aceitou ser mãe daquele que veio nos mostrar o caminho. Então, Maria está entre nós aqui. Então, quando vocês querem alguma coisa, peça a intercessão de Maria, que ela vai interferir. Se tiver merecimento, com certeza. Com certeza. Ok? Então vamos para a letra A ainda. Como se explica então a pluralidade de sua existência em um mesmo grupo? Aí ele responde: de cada vez poderá ocupar uma posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe depara outras tantas ocasiões de adquirir experiência, né? Então, é o que eu falei, né? Se há uma necessidade de se adquirir um outro tipo de experiência e o planeta Terra não está nessas condições de fornecer, você é transferido para outro planeta. Exemplo mais claro é o que vai acontecer com o nosso planeta. Nosso planeta está passando de expiação e prova para um planeta de regeneração. Então, esses irmãos que estão aqui, que ainda não se adequaram à nova transformação, ainda continuam praticando mal, ainda continuam sendo ruim, ainda continua sendo perverso, ainda continua se alegrando com a tristeza dos outros, dos nossos irmãos que estão encarnados e desencarnados. Esses irmãos, infelizmente, vão ser transferidos para um planeta que está começando tudo, um planeta primitivo, né? Planeta primitivo, onde ele vai ter que aprender a mexer com fogo, onde ele vai ter que aprender a fazer
o uso da água, da vestimenta, da alimentação. Ele vai começar do zero. Mas ele vai levar na bagagem dele, pelo menos, a inteligência. Ele vai ter que começar a usar a inteligência e começar a raciocinar que aonde eles vão ser levados, eles vão começar a ver que quanto melhor eles forem, mais ajuda eles vão ter. Que a espiritualidade vai estar lá ajudando. Que a espiritualidade não vai deixar. O mentor dele não vai deixar. O anjo da guarda não vai deixar. Vai estar acompanhando ele. Mas, infelizmente, quando houver a transformação do planeta, ele não vai poder estar aqui. Não vai. Né? E ninguém aqui sabe quem é que vai estar aqui. Temos que fazer uma análise para ver o que você está fazendo realmente, né? Te dá o cartão, o passaporte de ficar aqui. Senão, também será transferido. Eu estou procurando fazer o meu melhor, mas de repente eu tenho que ser transferido também. Mas por quê? Ué, de repente eu tenho alguma coisa que possa ajudar esses irmãos, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui na pergunta 178. Pode os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão com o objetivo de auxiliar o progresso, caso em que aceita alegre as tribulações de tal existência, por lhe proporcionar meio de se adiantar. Né? Então, gente, ele pode sim reencarnar em planetas inferiores por missão, né? Ou pode reencarnar também por expiação. Né? Eles não completaram aqui, mas eu estou completando. Porque, por exemplo, quando Capela começou a fazer a sua transformação, né? Foram mandados espíritos para cá com uma inteligência acima da média. Né? Mas eles não vieram para cá porque quiseram, não. Muitos deles foram transferidos porque não era compatível lá. Eles tinham muita inteligência, mas moralmente não tinha. Eles não tinham sentimento de amor, de ajuda ao próximo, nada disso. Então eles foram transferidos para cá. Né? Então a letra A ainda fala assim: mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Ele responde: os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrógradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente a sua natureza, a existência mal empregada. Ou seja, esses espíritos que vão ser transferidos para outro planeta, eles não vão regredir. Né? Ah, não. Eles vão começar a raciocinar, a entender a situação que se encontram, por que eles foram transferidos. E eles vão ter na consciência dele aquela ideia de Deus, que foi o começo aqui, pessoas que nunca ouviu falar em Deus, mas tinha na sua consciência Deus. Né? Os índios tinham os Tupã, né? O pessoal africano tinha Olorum, né? Os hebreus tinham Jeová, já os japoneses eram outros, os indianos eram outro, né? O hinduísmo era outro, o islamismo era outro. Cada um tinha o seu Deus, porque eles não compreendiam o que era realmente Deus. Né? Como tem muitos de nós ainda que não entendemos ainda a palavra Deus. Muitos de nós falam Deus da boca para fora, como se fosse uma palavra simples. Né? Eles falam do Criador como se fosse uma palavra simples. Aí estamos aqui na letra A. Letra B. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Aí responde: os que faliram em suas missões ou em suas provas. Ou seja, o espírito vem para cá para resgatar algum débito, né? Resgatar algum débito e também fazer uma missão. Aí você fala assim, missão, olha, vocês precisam entender que todo espírito que está na Terra tem uma missão. Todos. Às vezes uma missão é de você estar num lar, numa família, né? Fazendo com que alguns daqueles, né, possam evoluir. Né? Às vezes você tem uma missão de ser um professor, às vezes você tem uma missão de ser um bombeiro, de ser um advogado, de ser um juiz.
né? Para você julgar causas e defender causas, né? Coisas que vocês falharam lá atrás, né? E quando essas pessoas tentam fazer isso e falham, por exemplo, ele vem aqui para educar uma criança, né? Mas maltrata a criança, bate na criança, né? A criança está para o lado errado por culpa dele, porque se não for por culpa dele, ele está isento dessa culpa, né? Se ele fizer tudo, ensinar tudo, levar um menino para uma escola cristã, né? Que seja na igreja católica, na evangélica, dentro do grupo espírita, ensinar os momentos certos a ele, fazer as coisas certas, ensinar, falar o que é certo, o que não é, mostrar o caminho. E se lá na frente, quando ele surgir a personalidade dele, ele escolheu o lado errado, e você fez tudo para tirar ele de lá, e ele errou, não é mais sua responsabilidade. Tá? A responsabilidade passa a ser do indivíduo, da consciência, porque você fez a sua parte, né? E muitas vezes as pessoas se culpam, botam como se fosse falha, e não é falha sua. Se você fez tudo que está ao seu alcance e não conseguiu, você está isento de culpa, né? Então vamos agradecer a espiritualidade por esse momento, né? Porque hoje eu estou meio gripado, estou meio com tosse, então não vou forçar muito, ok? Pois Espírito, agradeço por esse momento. Agradeço por estar aqui, estudando, lendo, junto com os nossos irmãos desencarnados e encarnados. Obrigado, muita gratidão mesmo por essa oportunidade que tem me dado. E sendo assim, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Que assim seja, assim é.